Fala pessoal, bem-vindos ao História em Casa e hoje a gente vai para o segundo episódio da série As Grandes Navegações. Então, no primeiro momento a gente entendeu o que foram as grandes navegações e aqui a gente agora coloca o tema Navegando com Portugal. Então vamos entender aí algumas coisas, principalmente por que Portugal tem esse princípio, por que é o pioneiro nas grandes navegações. Vamos lá, para a gente entender esse processo de Portugal como uma nação grande navegadora, a gente tem que entender aí o seu processo político, portanto a sua história política vai ser extremamente importante para esse ponto que a gente está conversando aqui. Primeiro, a gente tem que entender lá, vou fazer uma linha cronológica do tempo para a gente compreender, tá? 1096, o condado portucalense é dado a Henrique de Borgonha, então ligado por laços de vassalagem e suzerania aos reinos de Aragão e de Castela. Então, Henrique de Borgonha era um cavaleiro, era um guerreiro que conquistou várias batalhas na região, ali na ideia de expulsar, dos cristãos expulsarem os muçulmanos dessa região da Península Ibérica que estava ocupada, e ele ganha o direito de governar o condado portucalense. Seu filho, em 1119, Afonso Henriques, assume o território do seu pai como vassalo, só que ele proclama a independência e inicia então a dinastia Borgonha. Ele organiza o Estado de Portugal baseado nas Cortes Gerais, que é formado por representantes da família real, nesse caso os Borgonhas, também pelo clero e pela nobreza. Então não é sozinho que Afonso Henriques vai conseguir isso. Ele tem apoio da nobreza da região e também do clero. Isso 1119, portanto, aí a gente tem a primeira dinastia se iniciando de Portugal. Quase 200 anos depois, um pouco mais de 200 anos, em 1383, a gente tem aí o fim da dinastia Borgonha. Esse fato é extremamente importante. Por quê? Quando a dinastia Borgonha acaba, existe uma disputa de trono entre Portugal e Espanha para ver se o rei espanhol consegue governar Portugal e dessa forma unificaria talvez de novo o reino de Portugal à Espanha. Só que houve o que a gente estuda nos livros didáticos como Revolução de Aves, extremamente importante para esse período e para que Portugal continue Portugal. Por quê? É na Revolução de Aves que vai aparecer Dom João I, que vai liderar, uma burguesia nesse confronto com a Espanha e vai ser aclamado como rei de Portugal, consolidando uma monarquia nacional. E como ele tem apoio da burguesia, ele vai apoiar a burguesia. Guarde o nome burguesia, porque lá na frente a gente vai entender as navegações a partir desse grupo social aí. Isso é 1383, a gente tem aí então o fim da dinastia Borgonha e Dom João I sendo coroado como rei com apoio da burguesia. No ano 1415 a gente tem outro fato importante, que é a conquista de Ceuta, no norte da África, que era dominado pelos muçulmanos. E aí Portugal começa a entender as possibilidades ali. E aí o que vai acontecer? A partir desse fato, a gente vai ter aí um investimento em reunir estudiosos como geógrafos, cartógrafos, construtores de instrumentos náuticos, astrônomos, projetistas de embarcações, todos eles muito importantes para que Portugal tivesse sucesso em navegar em alto mar, que é uma coisa extremamente complicada, diferente de navegar em rios, tá certo? Então a gente vai entender aqui por que Portugal então foi o pioneiro nas grandes navegações. Primeiro, se dá a centralização do poder, que eu já citei aqui anteriormente. O rei Dom João I vai ser aliado à burguesia e ao clero e vai dominar todo o território. Dessa forma, ele vai conseguir indicar onde serão os investimentos do seu reino. Depois a gente tem aí a Revolução de Aves.
que onde vai ser aclamado Dom João I, perdão, e Dom João I aliado também à burguesia. E por último, em terceiro, quer dizer, por último não, em terceiro, a experiência dos portugueses. Por quê? Numa questão econômica, a agricultura não sustentava os portugueses, então não era suficiente para alimentar todos os portugueses. Por isso, a navegação em alto mar ela era feita para que eles conseguissem pescar baleias, por exemplo, sardinhas, para que eles conseguissem fortalecer ou ampliar os seus alimentos, né? Conseguir um leque maior de alimentos. E dessa forma já navegavam em mar aberto, não em longas viagens, mas para a pesca. Então essa experiência vai contar. E depois a gente tem aí também o desenvolvimento de algumas técnicas, né? A gente vê que os portugueses vão aperfeiçoar mapas e portulanos, que vai dar dados geográficos da época, adaptaram a bússola, inventaram a caravela, e aí cabe um parênteses para a caravela, que ela foi inventada por volta ali no século XV, por volta do ano 1440, e o que a caravela muda nessa estratégia de navegação? Primeira, ela é ligeira, ela é fácil de manobrar e ela é fácil de zarpar. Se acontecer alguma coisa em alguma região, ela sai rápido. Ela navegava em rios também, diferente dos grandes navios, e também contra o vento. E outra questão, em zigue-zague, e ainda mais, dispensava os remos. Então, olha só, navegar contra o vento naquela época, zarpar rápido, isso vai ser algumas características que vão levar os portugueses a ser os pioneiros nas navegações, tá certo? E aí, a gente vai entender também que a posição geográfica de Portugal, ela é favorável. Ela tem a costa oeste toda ali banhada pelo oceano, então facilita aí a navegação oceano esse, oceano Atlântico, tá certo? E uma outra coisa extremamente importante essa é muito importante mesmo, a ausência de guerras no território português. Por quê? Os seus adversários, ou as pessoas que poderiam disputar, os governos que poderiam disputar, os reinos que poderiam disputar com Portugal, seriam quem? Inglaterra e França, que estão envolvidas aí num conflito que é a Guerra dos 100 Anos, estão passando por esse processo de diversas guerras, diversos conflitos entre eles e também externo. Espanha também passando por conflitos, e aí Portugal, como não tem guerra, consegue se concentrar em investir nas navegações, tá certo? Quando a gente fala então aí em motivação para navegar ao mar aberto, Portugal tinha duas motivações: a motivação econômica e a motivação religiosa, tá certo? Expandir a fé cristã para todo o mundo. Então, quando a gente fala na econômica, a gente fala da política mercantilista, que nós já estudamos em alguns outros vídeos aqui, que é o objetivo de obter lucro e acumular capitais. O Portugal já participava do comércio de especiarias na Europa, só que ela comprava dos italianos, vendia ali em Londres e também para o norte da Europa, mas o lucro era muito menor. Ela sabia que se ela fosse até a fonte, no caso a Índia, ela conseguia lucros maiores. Mas ela tinha que evitar o mar Mediterrâneo, que estava controlado pelos italianos, principalmente de Gênova e Veneza, que fazia toda a navegação no mar Mediterrâneo, buscando com os árabes em alguns portos da África, norte da África, e também no oeste da Ásia. Então era necessário contornar a África. E é isso que os portugueses vão fazer. Então trouxe aqui uma cronologia para a gente navegar junto com os portugueses historicamente, como que foi aí, ó. Em 1419 chegaram na Ilha da Madeira, em 1443 na ilha de Arguin, em 1444 no Rio Senegal, em 1449 montam a sua primeira feitoria, que ali comercializavam ouro em pó, escravos, armas de fogo e pólvora.
Em 1456, eles chegam à Ilha do Cabo Verde e montam ali engenhos com mão de obra escrava também, isso no meados do século XV, então já estão dentro da África, fundando feitorias e utilizando mão de obra escrava e fazendo troca com armas ali. Tá? Em 1482, montam o castelo de São Jorge da Mina e chegam à foz do rio Zaire, e ali tem o início da exploração do Congo, que vai ser extremamente violenta daqui para frente. Em 1488, contornam o Cabo das Tormentas e Dom João II decide mudar o nome do Cabo das Tormentas, que é a partezinha ao sul ali da África, né? Ao sul da África do Sul. E ele coloca ali o nome de Cabo da Boa Esperança, porque ali vai começar o movimento de chegar aonde os portugueses queriam, que eram as Índias. Isso em 1488. Em 1498, 10 anos depois, chegam em Calicut, na Índia, onde era a fonte das especiarias. E olha só que absurdo. Ao voltar com essas embarcações cheias de especiarias, eles vão conseguir ter lucros, alguns historiadores colocam que até 600% de lucro em cima dessa riqueza que eles trazem do Oriente. E aí, para finalizar, em 1500, os portugueses montam muitas feitorias, escravizam indígenas, escravizam africanos, e aí começa a história do país que a gente conhece como Brasil. Mas isso a gente conta lá pra frente nos próximos vídeos. Por aqui eu fico e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!